Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Hoje o nosso programa Ponto de Equilíbrio Especial, ao vivo, agora exatamente aos 29 minutos dessa terça-feira em São Paulo. E hoje, com imenso prazer e agradecendo pelo horário, pela adiantada da hora, nós contamos aqui com a ilustre presença do Coronel Telhada, ex-comandante da Rota e atual vereador pelo PSDB da capital do estado. Coronel, um imenso prazer em recebê-lo. Muito obrigado pelo convite, por ter atendido ao nosso convite. Eu que agradeço o convite. E nosso programa especial hoje, ao vivo, diretamente aqui dos nossos estúdios, para falar sobre tudo que vem acontecendo, Coronel. Não só na nossa capital de São Paulo, mas como também, infelizmente, hoje, no Rio de Janeiro, Brasília, Minas, algumas outras capitais. Eu gostaria de deixar claro para o nosso telespectador, nós vivemos em um Estado democrático de direito. Então, toda manifestação pacífica, democrática, é bem-vinda. É um direito do cidadão se manifestar contra algo, desde que seja de uma forma pacífica. Então, nós somos admiradores e preservadores da democracia. E a democracia convive com a liberdade de expressão, desde que seja de uma forma pacífica. Então, Coronel, nós temos hoje, infelizmente, nós notamos que esse movimento ele ganhou uma proporção maior, não no que diz respeito à participação popular, que isso nós louvamos, é um direito do cidadão brasileiro. Mas, infelizmente, no Rio de Janeiro e alguns casos esporádicos aqui em São Paulo, voltou a se ter a presença da violência. O senhor foi um comandante da Rota da Polícia Militar aqui do estado de São Paulo e hoje o senhor é um político democraticamente eleito pelo PSDB aqui de São Paulo. Como o senhor encara essa manifestação, tanto do lado como um ex-comandante da Polícia Militar da Rota e atual vereador pela cidade de São Paulo? Olha, missionário, o senhor já falou tudo. Nós somos totalmente favoráveis a qualquer tipo de demonstração do povo, onde ela seja ordeira, seja dentro da lei, porque eu sou policial militar desde os 17 anos de idade. Ingressei na Polícia Militar com 17 anos, acabei me aposentando por força de lei com 50 anos de idade e já há 6 meses estamos como vereador na Câmara Municipal de São Paulo. Então eu sempre fui um homem acostumado a trabalhar dentro da lei, sou um homem acostumado a preservar a lei, então me causa muita preocupação quando nós vemos o que tem acontecido. Eu tenho me manifestado, procurei evitar ao máximo falar nesses acontecimentos ao longo dos dias, mas depois de terça e quarta-feira passada, quando culminou com um excesso de violência, vários policiais militares feridos, vários ônibus depredados. Eu tive uma notícia, não sei se procede, mas que ao longo desses dias praticamente 250 ônibus foram depredados. Então é patrimônio público, isso é patrimônio, apesar de serem empresas particulares, são empresas que tomam conta, é o povo que utiliza isso aí. Eu não consigo, por mais que eu acho que o movimento é um movimento que apresenta uma proposta de uma reforma, porque o Brasil tem muitos problemas ao longo desses anos, não só o Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, todos os estados, todas as cidades nós temos problema hoje. Mas eu não consigo visualizar um movimento que não seja pacífico. Eu não consigo visualizar um movimento, que eu trouxe aqui um exemplo, não sei se dá para ver, de pessoas que saiam na rua dessa maneira, totalmente mascarados, totalmente com o rosto encoberto. Eu não entendo um cidadão de bem que sai à rua com o rosto coberto, por quê? Porque se ele quer esconder o rosto, alguma intenção ele tem. Eu não consigo visualizar essa intenção. Eu não consigo entender uma manifestação onde se deprede ônibus, onde se ataque policiais, onde se ataque patrimônio público. E quem está sendo prejudicado é o povo. Eu acho que a manifestação, a população exigir direitos, tem que se fazer realmente. Está uma bandalheira o Brasil, entendeu? Não só na parte de segurança, parte de saúde, parte de educação, mas me causa estranheza quando eu vejo todo esse movimento orquestrado em todo o Brasil, porque inclusive cidades que não tiveram aumento de passagem, passaram por essa violência também. Então, esse é o segundo ponto que eu gostaria de tocar com o senhor. O movimento começou com aquela história dos 20 centavos de aumento no preço da passagem de ônibus aqui na capital. Mas hoje nós observamos, tanto no Rio, quanto em Brasília, quanto em Minas, que a manifestação já tomou outro rumo. Então é contra o gasto com Copa do Mundo, é contra o custo de vida e começou a ter outros aspectos. Então,
Essa história dos 20 centavos, será que foi aquela gota d'água no copo que já estava para transbordar? Não, eu acho que eles queriam um motivo para poder se insurgir, entendeu? Para poder criar toda essa celeuma aí. E os 20 centavos foi esse motivo. Apesar que a gente notou que nas próprias reportagens que foram aparecendo, as pessoas que promoviam esse tipo de manifestação e muitos que foram presos, a gente nota que essas pessoas nem condução usavam. Duvido que aquelas pessoas andassem em ônibus. E quando a gente se manifestou, não contra, eu deixo uma coisa bem clara aqui. Eu não sou contra nenhum tipo de manifestação pública, eu não sou contra nenhum tipo de reivindicação. Eu sou o primeiro que, se essa manifestação tivesse surgido, que me causou estranheza também, por causa de 20 centavos, eu achei estranho. Essa manifestação deveria ter surgido antes, quando aquela dentista e os 2 dentistas foram queimados vivos e ninguém falou nada. O ano passado, 117 policiais militares foram executados, esse ano mais de 30, quase 35 policiais militares foram executados. E não houve nenhuma manifestação. Nesse momento, tem centenas de pessoas abandonadas em corredores de hospitais, pessoas morrendo em corredores de hospitais. A gente sabe do problema que o pessoal se esforça para melhorar, mas a realidade é essa. Em hospitais, nesse momento, centenas e centenas de pessoas estão abandonadas e ninguém se manifesta. Professores aí trabalhando nas periferias de São Paulo, no próprio centro de São Paulo, sem apoio, com salário insignificante, ninguém se manifesta. Se houvesse esse tipo de manifestação, eu seria um dos primeiros a ir à rua. Só que eu ia de cara limpa e não levaria um coquetel molotov, nem pedaço de pau para agredir as pessoas. Então eu sou totalmente favorável a um movimento pacífico, eu sou favorável a que essas reivindicações sejam atendidas. E me causa estranheza também o seguinte, missionário, ao longo desses dias, hoje como a própria televisão acabou passando no final do dia, o pessoal atacando os portões do Palácio do Governo. Ué, se a manifestação era por causa do aumento da prefeitura nos 20 centavos, por que atacar o Palácio do Governo agora? Porque em nenhum momento houve nenhum tipo de manifestação na porta da prefeitura. Me causa muita estranheza isso, eu vejo isso como movimentos arquitetados justamente para se falar em política, não é preocupado com a situação do povo. O ano que vem é ano de eleição, Veremos como será usado tudo isso aqui, quantos novos políticos aparecerão usando essa bandeira. E eu tenho cá meus receios de que, infelizmente, muita gente vai se aproveitar disso. A gente foi policial a vida toda, 33 anos lutando pela população nas ruas de São Paulo, dentro de viaturas da Polícia Militar, dentro de viaturas de rota, e nós nunca vimos esse tipo de manifestação para o cidadão que está lá abandonado na periferia. Agora, de repente, esse movimento surge em todo o Brasil, falando de aumento de tarifa, como o senhor mesmo falou, agora já está mudando de assunto. Sábado, no Jogo do Brasil, a presidente foi vaiada. Então, a gente nota que isso é um movimento para se trazer uma certa desestabilização. Eu não sei qual vai ser o movimento disso. Eu espero que a cidade possa retomar o controle e que o Brasil possa retomar o controle e todo mundo voltar a viver pacificamente. Nós estamos aos 36 minutos agora dessa terça-feira e eu gostaria que você participasse democraticamente. Nós estamos abrindo espaço para você, nosso telespectador, para se manifestar contra, a favor, questionar, perguntar, indagar. Você pode acessar o nosso site agora, www.programa.deequilibrio.com.br. Lá você vai encontrar o caminho do nosso Facebook e você pode fazer a sua pergunta e nós transmitiremos agora ao Coronel Telhada e ele vai responder a sua pergunta. Então, participe, nós estamos abrindo democraticamente o espaço do programa para a sua manifestação. Coronel, hoje começou uma manifestação, nós temos acho que a imagem aqui, em Pinheiros, na capital de São Paulo, no Largo da Batata, por volta de 5 horas da tarde. Nós já temos a imagem aí? Está no ponto? Então vamos dar uma olhadinha aí. Começou a manifestação em São Paulo hoje às 5 da tarde, no Largo da Batata, lá em Pinheiros. Essa manifestação foi ganhando vulto, foi aumentando, foi chegando mais gente. Até então, o movimento... Aí, nós temos a imagem agora. Aí. Começou no Largo da Batata no final da tarde, hoje. Né? O pessoal de várias regiões foram se dirigindo para lá. De lá, começou em direção novamente à Avenida Paulista. Eles foram se dirigindo por aquela região. Pacificamente, até aí problema nenhum, problema zero. Não estão atacando ônibus, nada, uma manifestação que tem que ser respeitada. O trânsito está fluindo. Dentro da democracia, é um direito do cidadão se manifestar. Tranquilo. Eles saíram de lá, foram até a Faria Lima, o pessoal depois foi em direção à Avenida Paulista. Aí o primeiro ponto que eu queria falar com o senhor. Por exemplo, uma manifestação, mesmo pacífica,
várias autoridades já pediram várias vezes para se evitar a região da Avenida Paulista. Por quê? Porque lá tem hospitais, tem pronto-socorros e é uma região muito frequentada e ela é essencial à saúde. Uma ambulância lá não chegaria. Não. Da Avenida Paulista, o senhor acha que ali realmente teria necessidade de se ir à Avenida Paulista se tem tantos outros locais de São Paulo que pode ser feita essa manifestação? Missionário Denis, veja bem, antes de comandar a rota, eu comandei durante 2 anos o 7º Batalhão de Polícia Militar, que é justamente no centro de São Paulo e justamente faz o policiamento na Avenida Paulista. O problema é que na Avenida Paulista, segundo o senhor, não posso estar mal informado, mas na época nós nos falavam em 8 hospitais. A Avenida Paulista ela é a artéria para se atingir 8 hospitais em São Paulo. Quando você para a Avenida Paulista ou você atravanca todo o trânsito ali, você está prejudicando pessoas que precisam ser socorridas. Você está prejudicando não só a pessoa que está precisando ser socorrida, como a família dessas pessoas, que vão sofrer junto com ela. Então, realmente, a Avenida Paulista é uma artéria que não deveria ser de maneira alguma fechada. Agora, em contrapartida, as nossas autoridades e a própria mídia não dá atenção para uma manifestação quando ela não provoca um certo desconforto. A realidade é essa. Infelizmente, é uma maneira perversa de ver a coisa, mas é assim que acontece. Nós fizemos uma manifestação junto com companheiros da polícia e pessoas que apoiam a Polícia Militar, há uns 2 meses e meio, 3 meses atrás, justamente pela violência em São Paulo, onde inúmeros policiais estavam sendo mortos e os policiais, em vez de caçarem um bandido, estavam sendo caçados pelos bandidos. Nós fizemos uma manifestação, chamamos no Facebook, movimentamos entidades de classe, não foram umas 200 pessoas. Não foram umas 200 pessoas, porque para lutar pelo direito do cidadão as pessoas não vão. É isso que eu acho incrível, para se falar da violência policial, para se reclamar dos problemas que têm acontecido na área de saúde, educação e segurança, as pessoas não se manifestam. Agora, nem a mídia deu qualquer repercussão a esse problema, a essa manifestação que nós fizemos. Por quê? Nós não depredamos nada, nós fizemos tudo dentro da lei, nós não fechamos avenida nenhuma, então não causou impacto social. Tem esse lado perverso da coisa também. Infelizmente, uma manifestação, para ela ser notada, ela precisa provocar um desconforto social. É por isso que se faz normalmente na Avenida Paulista, o que eu vejo também de uma maneira muito ingrata para a população. Poderia ter sido feito na Praça da Sé, que é um lugar melhor que o Vale do Anhangabaú, um lugar imenso, um lugar onde poderia 20, 30, 40 mil pessoas tranquilamente. Só que aí, em contrapartida, não se vai dar valor a essa manifestação. Então, aí nós temos um problema sério da divulgação do trabalho, da divulgação do grito dessas pessoas que querem mudar alguma coisa. Eu acho que o Brasil está pagando um preço muito caro por 40 anos de desconforto, por 40 anos de não acordar para os verdadeiros problemas. Ao longo desses 40 anos, a partir dos anos 70, 80, 90, nós tivemos um descaso total com a segurança pública, com a saúde pública e com a educação pública. O resultado é isso aí. Hoje, as pessoas que estão sendo atacadas... Entenda uma coisa, eu sou do PSDB. Seria muito fácil para mim ficar, não, realmente foi a prefeitura que aumentou, vamos criticar o prefeito. Eu não faço isso porque eu acho que primeiro é antiético. Eu acho que não vem o caso partido político aí. Mas seria muito cômodo eu ficar quieto nesse momento, porque as pessoas que fomentaram ao longo de todos esses anos esse tipo de manifestação, hoje estão sendo vítimas dessa manifestação também. Estão sendo criticados por essas pessoas. Mas entenda uma coisa, o problema não é a crítica, o problema não é a manifestação. O problema foram os atos de vandalismo que ocorreram ao longo desses dias. Ônibus depredados, policiais feridos, prédios públicos, bancos, estações do metrô. Quem vai pagar essa conta? É você que está nos assistindo, é você, cidadão, que paga o imposto. E isso tudo vai vir do seu bolso. Quem está ganhando com isso? Agora, coronel, nós temos recebido algumas mensagens aqui e eu gostaria de colocar agora um contraponto para o senhor. Por favor. Houve excesso por parte de alguns membros da Polícia Militar. Teve uma repórter da Folha que foi alvejada na região dos olhos. Hoje me parece que uma outra repórter também sofreu, eu não sei se foi bala de borracha, porque hoje parece que não, o governador proibiu que a polícia... Recuou, o governador recuou e proibiu. Recuou com bala de borracha. Mas, por exemplo, nesse excesso, e depois eu queria que a produção, por favor, se for possível, separar aquelas imagens do Rio de Janeiro, onde os policiais estavam disparando tiros de verdade, não eram balas de borracha. Queria que também o senhor analisasse isso daí. Aconteceu no Rio, próximo à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro hoje. Mas, primeira parte da pergunta, e essa parte da violência policial, esse excesso cometido pela Polícia Militar? O senhor acha mesmo que aconteceu? Podia ser evitado? É circunstancial? Como se opera isso?
Rapaz, pergunta terrível, né? Pergunta que não quer calar, né? Eu entendo o seguinte, ao longo dos dias, antes de quinta-feira passada, onde houve o confronto real com a polícia, os manifestantes, ou melhor, não vou falar os manifestantes, porque não são os manifestantes, algumas pessoas infiltradas no meio dos manifestantes, que queriam justamente a desordem. Não sei se vocês viram no sábado no Estadão, o Estadão ele deu uma matéria, fez uma matéria no sábado, falando justamente desse grupo, que eles diziam bem claro no título da matéria, somos contra o sistema, somos contra a lei. Esse grupo deixava isso bem claro, que eles eram contra tudo, então eles não iam cumprir a lei. Mas eu entendo que 95%, 99% das pessoas que estão na manifestação são pessoas que realmente estão com boa intenção e querem melhorar o país. Agora, esse grupinho de 10, 20, 30, 100 pessoas que sejam, foi o que causou toda essa desordem. E justamente eles vinham confrontando a polícia. Na quarta-feira nós tivemos 5 policiais, 6 policiais feridos, inclusive aquele da imagem do policial todo ensanguentado que prendeu o indivíduo que estava pichando na frente do Tribunal de Justiça. Isso ficou bem explorado na quinta-feira. Mas na quinta-feira houve o confronto direto com a polícia reagiu, porque até então a polícia só tinha apanhado, a polícia reagiu, e nessa reação, realmente, quando a polícia toma uma atitude mais séria, sempre se alguém sai ferido, você joga uma bomba de gás lacrimogênio, apesar dela não ser um efeito de estilhaçar e causar danos, o próprio capacete da bomba, que é de metal, quando ela estilhaça, ela sempre provoca um certo fragmento, esse fragmento machuca. Bala de borracha, eu vi até um repórter, com todo respeito ao repórter, não vou citar o nome, mas ele falou, o policial deve ter apontado para o repórter. Exatamente. Gente, esse policial, se ele fez... O ponto é esse, eles falam que então, o policial mirou a repórter. Se esse policial fez isso, olha, é um dos melhores atiradores do mundo. Porque, primeiro, que bala de borracha, ela está dentro do projétil, quando ela sai, ela se expande. Ela tem esse tamanho mais ou menos no projétil, desse tamanho, e quando ela sai do cano da arma, ela se expande, ela fica desse tamanho mais ou menos. É uma pancada feia, entendeu? Um tiro de calibre 12, a alma lisa, a alma não é raiada, ele não tem como a distância manter um alvo fixo, ele não tem como acertar. O que acontece? Um policial na manifestação, ele atira contra os manifestantes. Então vai acertar alguém, como não pode acertar ninguém. No confronto ali, ele vai atirando, eu não estava na ocorrência, eu evitei até ver muitas matérias, porque acaba me virando o estômago tudo isso, então eu evitei até, mas na realidade, como eu comandei o 7º Batalhão, eu tive à frente de dezenas de manifestações, vou dizer até quase centenas de manifestações ao longo desses 2 anos. E eu tive situações, meus amigos, que a gente como policial, você não pode ter mãe, você não pode ter moral, você não pode ter personalidade, porque o que a gente ouve em umas manifestações e as pancadas e pauladas e pedradas que nós recebemos, não é qualquer profissional que recebe e fica calado, não. Porque todo mundo acha, não, o policial está lá para apanhar, o policial não está para ser xingado, o policial está para ser ofendido, e todo mundo acha isso normal. O policial é preparado. Quem falou que o policial é preparado para apanhar? Ninguém é preparado, missionário, para apanhar. O policial também não. Então, quando houve esse confronto, infelizmente, pessoas são feridas. São feridas. Infelizmente, tivemos vários repórteres que estavam trabalhando, mas estavam no meio da massa, ou então estavam até de frente à massa e acabaram sendo atingidos. Eu tenho certeza que o policial que fez isso, não sei quem foi, quantos foram, de maneira alguma ele quer acertar um repórter que está trabalhando, uma pessoa inocente. Ele atira contra a massa que está tumultuando o local. Então, infelizmente, sempre alguém é ferido. E foi o que aconteceu. Agora, notem como isso foi explorado, a violência policial. De quinta-feira para cá, porque até quinta-feira nós tivemos na Câmara, vários políticos levantaram, vários vereadores levantaram, exigiram providências da Polícia Militar. Senhor secretário, onde o senhor está? Ainda criticaram o secretário, pediram providências do secretário. A polícia foi, a tropa de choque agiu, foi uma reação forte, porque aquele momento assim o exigia. E de quinta-feira para cá, a Polícia Militar passou a ser o algoz de tudo, e aqueles indivíduos, não os manifestantes, mas aqueles indivíduos que provocaram toda aquela depredação, passaram a ser vítimas da violência policial. Quanto mais ao senhor, o missionário Denis, isso não me causa estranheza. Isso não me causa estranheza, porque ao longo de 33 anos de serviço, eu entrei na polícia em 1979 e acabei aposentando em 2011. Foram 33 anos de serviço ativo na rua, combatendo a criminalidade. Eu cansei de participar de manifestações e cansei de ver isso. Sempre a polícia militar é culpada. Até quarta-feira da semana passada, ela era culpada porque ela não reagia. Ela era culpada porque deixava os ônibus ser depredados. Ela era culpada porque as pessoas atiravam nos policiais e ninguém reagia. A partir de quinta-feira, ela foi culpada porque ela reagiu. Hoje, como o senhor mesmo mostrou as imagens aí do Largo da Batata, notem que a própria manifestação por si só foi mais ordeira. Foi muito mais tranquila. Eu pergunto aos amigos, por quê?
Por que ela foi mais ordeira? Porque quinta-feira teve uma reação policial forte. Então o pessoal notou que a polícia está aí também. Se tiver que agir, a polícia vai agir. Só que no final dessa manifestação hoje, eu não acabei acompanhando até por outros essa aí que está passando, eu acabei não acompanhando tudo, mas me chegou a notícia que eles estavam indo ao Palácio do Governo, estariam tentando invadir o portão, jogando rojões nos policiais. Começou a chover, com praticamente ali 30 mil pessoas, elas foram caminhando, chegou num ponto que já tinham mais de 65 mil pessoas. Elas foram pacificamente até o Palácio dos Bandeirantes, nós estávamos acompanhando aqui por todos os canais de notícias, sem problema nenhum no trajeto, a Polícia Militar presente, o próprio policiamento do Palácio dos Bandeirantes também ficou do lado de dentro do palácio, conversando normalmente, os manifestantes lá se manifestando, como é o direito do cidadão, se manifestar contra o que ele acha que está errado. Esse é um Estado democrático de direito. Sem dúvida. E a polícia está lá para garantir esse direito. Não, e o senhor veja bem que eram praticamente 70 mil pessoas com incidente zero. Um elogio aqui à Polícia Militar e também aos manifestantes. Pastor. 99% realmente são pessoas que estavam lá manifestando o direito dela e que não queriam briga, não queriam bagunça. Missionário, nós estamos em 2013. Lembre-se quantas manifestações ocorreram na Paulista, quantas manifestações ocorreram em São Paulo ao longo desses anos, quais foram os problemas que nós tivemos? Nenhum. Eu, como comandante de batalhão, eu cansei de acompanhar a manifestação, nós íamos balizando, nós íamos liberando o trânsito, nós garantimos que aquelas pessoas fizessem a sua manifestação tranquilamente, muitas vezes até sendo xingados e tal, mas nós conduzimos aquelas pessoas até o final. Arrumei inúmeros amigos nessas manifestações, inclusive sindicalistas, pessoas de grupos que se manifestavam, nos tornamos amigos, manifestações pesadíssimas e nunca houve problema. Por que houve nessa? Foi a Polícia Militar que errou? Houve excesso? Eu não vou falar que não houve. Na hora do problema, na hora do sangue quente, um ou outro policial, de repente, pode até ter se exaltado, como eu acredito, porque são seres humanos que vêm da própria sociedade. Entendeu? Nós temos mais de 1.000, 2.000, 3.000 policiais lá. Estava o comandante lá comandando, mas a gente não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Houve excesso? Se houve, vai ser apurado. A Polícia Militar não tapa o sol com a peneira. Agora, outro dia eu vi uma crítica assim, mas o policial não foi identificado. Mas eu mostrei para você todas as pessoas de cara tampada aqui, e essas pessoas querem brigar que o policial não foi identificado. Como não foi identificado? Ele está fardado, tem o nome no peito, está com o rosto à mostra. Eu não sei mais o que as pessoas querem. Então, um outro exemplo, coronel, hoje também aconteceu no Congresso Nacional em Brasília. Totalmente pacífica a manifestação, as viaturas da Polícia Militar estavam no local. Agora, no Rio de Janeiro, coronel, já não aconteceu isso. No Rio de Janeiro, nós estamos com a imagem pronta aí do Rio? Por favor. Eu gostaria até que o senhor opinasse, isso daí foi muito próximo à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Vamos ver. Estava a manifestação, estava caminhando também normalmente, o direito do cidadão se manifestar. De repente, houve um princípio de violência, foi queimado um veículo e depois foi invadida a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E, na sequência, um policial, creio eu, civil, ele estava com uma arma em punho e disparando tiros para o alto. O que eu acho que não é um procedimento não é um procedimento normal, operacional. É um procedimento perigoso para todo mundo que está lá perto, inclusive para o próprio policial. Isso é crime, né? Eu gostaria até que o pessoal... Já está pronta a imagem do Rio? Por favor, essa parte aí da invasão do carro, do disparo da arma. Por exemplo, numa situação como essa, coronel, o policial ele está lá com uma arma de verdade na mão. Agora já estão aparecendo... Essas daí são as imagens que você está vendo do Rio de Janeiro. Também esse final de tarde, esse começo de noite aqui. Ali é o prédio da Assembleia Legislativa, e logo após teve uma invasão, aí começou essa parte de violência, aí já teve, estourou uma bomba lá, um coquetel molotov, não se sabe dizer ao certo, e depois começou, alguns carros foram incendiados e teve a invasão, e depois o policial fez o disparo. Numa situação como essa, coronel, qual é o procedimento correto do policial militar? Tem necessidade de fazer um disparo com uma arma de fogo letal? Olha, eu não consigo visualizar, eu estou prestando atenção aqui, mas as imagens não são muito nítidas, né? Não, eu vou te falar uma coisa, é crime disparar uma arma de fogo sem motivo necessário, a não ser que seja para defesa do policial, principalmente numa situação dessa, que você tem centenas, milhares de... Você dá um tiro de fuzil, missionário, se ele der um tiro na direção do público, esse tiro atravessa umas 10 pessoas. Você pega umas 10 pessoas alinhadas, 5, 10 pessoas, você consegue atingir com um tiro de fuzil, porque ele tem um alto teor perfurante, é um impacto muito forte o fuzil. É inadmissível. Ali é rojão, né? Ali é rojão. Disparo do rojão que partiu. Agora, é inadmissível a pessoa dar um tiro de fuzil numa manifestação. Não sei se é policial civil ou militar, eu não tenho essa informação.
Eu gostaria que não fosse até verdade. Que ele não estava fardado. Mas e o tiro dado por alto também é perigoso, né, Coronel? Tiro por? Quando se dispara para o alto, porque essa bala cai, né? Sem dúvida, ela vai dependendo da parábola que ela fizer, ela vai cair em algum lugar e ela cai inclusive com força de repente para matar uma pessoa. É totalmente, por mais que aí te veja bem, estão atacando o local, entendeu? Ali já tem um foco de incêndio. Gente, isso é coisa de guerrilha, gente. Coquetel Molotov. Você sabe o que acontece numa pessoa, se esse coquetel Molotov pegar na pessoa? A pessoa incendeia inteirinha. Olha só que isso eu não consigo ver uma manifestação desse jeito. Isso, para mim, é vandalismo, atacando a Assembleia. Entende uma coisa, missionário? Amanhã depois eles não vão gostar de mim, do senhor, eles vão invadir aqui a gente na televisão e vão depredar tudo, vão bater na gente. Amanhã depois eles não vão gostar da Assembleia aqui em São Paulo, vão invadir a Assembleia. Amanhã depois eles vão ter uma bronca de qualquer pessoa. Não vem. Gente, é um Estado democrático de direito, isso é crime, isso não pode acontecer, gente. Manifestação não é isso. Então, é que eu falo, essas 10, 20, 100 pessoas que estão fazendo isso aí estão conduzindo todo o grupo para uma atitude que não é democrática. As pessoas demoraram tanto, né, aqui no Brasil para conseguir a democracia. Infelizmente, a gente vê... É um valor era tão isso que eles bom queriam. Que nós temos com a democracia. Eu tenho 51 anos, em 64, em março de 64, eu tinha 2 anos. Apesar de muita gente me acusar de defender o regime militar, acho que não me conhece, não sabe quem eu sou. Primeiro, que eu nem vivi essa época, e segundo, que eu não defendo nenhum estado ilegítimo, eu não defendo nenhum estado de exceção, eu defendo a lei. O que eu vejo aqui acontecendo me preocupa, missionário, porque a gente lê muita coisa, a gente fala com os mais velhos, né? Os nossos pais, nossos amigos, nossos avós, e algumas pessoas me falaram, inclusive eu estive almoçando, jantando agora à tarde com um amigo, agora à noite com um amigo, ele me falou justamente isso, que a gente vê hoje na rua, lembra muito 63, 64. E a gente conversa com as pessoas mais velhas, elas estão preocupadas com isso. Será que nós teremos um novo golpe pela frente? Pergunta a todos. Será que nós veremos um novo golpe de Estado? Não sei se do lado A, B, C ou D, mas o que está sendo orquestrado atrás disso? Será que é justamente não querem o caos social, a desordem social, para falar, basta, a partir de agora nós vamos tomar tal atitude? Porque nós já vimos esse... Não, que é muito perigoso, né? Lógico. Como o senhor falou, pode ser tanto um golpe dado para um lado como para o outro, que os dois são condenáveis. E a população está embarcando. Nós temos uma democracia no Brasil, nós devemos preservar a democracia, que é um direito conquistado pelo povo brasileiro, a democracia. Com certeza. Olha, eu não quero não quero criticar ninguém aqui, nenhum partido político, eu não quero não quero falar alguma coisa que não é ofensa a ninguém, mas esse ano passado, nós já tivemos uma ameaça de cercear a imprensa em alguns aspectos. Não, vamos coordenar a imprensa e tal. Já houve uma ameaça de se fazer uma coordenação, uma limitação da imprensa, da liberdade de imprensa. O que é inaceitável. Mas já houve. Depois houve uma tentativa de se fazer um controle do Supremo Tribunal Federal, o Judiciário. Já houve, quer dizer, agora isso aqui. O que vem depois? O que virá depois? Hoje em Brasília, até eu queria pedir, por favor, para preparar as imagens ali de Brasília. Em Brasília, hoje, até então não tinha ocorrido nada em Brasília. Não tinha, essa manifestação não tinha chegado a Brasília. Imagens de Brasília, o senhor veja. Foi totalmente pacífica a manifestação. Totalmente pacífica. Muita gente, mas respeitosa, mas pacífica. É assim que tem que ser. Não houve disparo de armas, não houve incêndio, não se queimou ônibus, não se estragou o patrimônio público, muito pelo contrário. Eles foram até o Congresso Nacional, que é um direito do cidadão brasileiro reivindicar, reclamar do que ele acha que está errado. Eles foram até o Congresso Nacional, permaneceram lá por várias horas. Até hoje, nós estamos ao vivo agora, são 57 minutos dessa terça-feira. Até pouco tempo atrás, até praticamente meia-noite, meia-noite e 10, eles ainda estavam no Congresso Nacional. E olha, problema zero. Ocorreu tudo dentro da normalidade. O senhor pode ver ali, passou a viatura, deve ser polícia militar. Agora, ali. se está tudo bem, por que as pessoas estão mascaradas, eu te pergunto? Essa é uma parte aí que realmente... Por que você não mostra a cara? Né? Você está fazendo um movimento legítimo, um movimento pacífico, esses meninos estão com o rosto à mostra, eu acho que são até corajosos de estarem tomando uma atitude dessa e devem ter o seu direito garantido. Agora, quando eu vejo uma pessoa mascarada, não sei, eu sou polícia, acho que eu sou muito inocente, eu sou muito bobo, tem hora que eu acho que é isso. Porque eu aprendi que quando uma pessoa está mascarada, ela está escondendo o rosto para fazer alguma coisa ilegal. Será que eu sou inocente demais? Acho que é isso, né? Acho que eu sou inocente, só pode ser isso. Deixa eu ver, pode acontecer a manifestação? Pode. Lógico. Pode ser de forma pacífica. Aí está a maior prova, Brasília, no Congresso Nacional. No Congresso Nacional.
Aí não teve problema nenhum. As pessoas estavam lá manifestando sua opinião, seu pensamento. Muita gente, não era pouca gente, não. A polícia ali presente, olha lá. A polícia presente. Cercando o local. Para preservar a segurança, lógico, o patrimônio público, mas em momento algum teve problema com violência. Então, assim que é a manifestação correta dentro de um Estado democrático de direito. Ninguém é contra a manifestação. O que se é contra os excessos cometidos por alguns vândalos pequenos, um grupo muito pequeno, mas de vândalos que se infiltram na manifestação. É uma pena a gente ver essa violência gratuita, viu, missionário? O senhor sabe que desde o começo eu tomei uma atitude assim um pouco diferente da maioria das pessoas, né? Hoje muita gente aí está elogiando o movimento, porque muita gente é politiqueira também, né? Se desse certo, o pessoal elogia, se der errado, o pessoal fala mal. Mas eu, desde o começo, eu tomei uma atitude que eu deixei bem claro que eu sou contra qualquer tipo de ato ilegal. Eu sou contra vandalismo, sou contra agressão. E aí as pessoas falam, Coronel Telhado é um cara que não gosta de democracia. Pelo amor de Deus, a minha vida toda eu lutei por isso. Agora eu não consigo, eu como policial militar, eu como hoje um político que representa 89 mil pessoas, eu não consigo aceitar a coisa errada como certa. Eu acho que o senhor mesmo falou agora, o pessoal pacífico, o pessoal ordeiro, pode fazer sua manifestação e a polícia garante isso. Agora, a partir do momento que você parte para a depredação e para a violência, a polícia tem que tomar atitude. Infelizmente, ela tomou e as pessoas não estão sabendo compreender essa atitude. Essa parte aí de Brasília, como a gente estava comentando aqui, essa parte de Brasília, o movimento lá pegou já um outro rumo. Não se falou nada, mesmo porque lá, salvo uma outra informação, não sei se teve aumento, não sei. Creio que não. Não teve aumento. Mas ela pegou já uma outra conotação, por quê? Lá já veio um protesto contra a realização da Copa do Mundo. Que eu acho ótimo, que eu também acho essa Copa do Mundo um absurdo. Eu acho que o Brasil deu um furo na água. E com tanta, a gente acabou de falar, segurança, péssima. Educação, péssima. Saúde, péssima. As pessoas morrendo em hospitais. A pessoa ela é socorrida, ela não tem... com mais que os médicos se esforcem, ela não tem um tratamento adequado. A gente gastando milhões, bilhões em Copa do Mundo, gente, acho que eu sou inocente, eu só posso chegar a essa conclusão, não é possível. Eu sou muito inocente. E o dinheiro público? Porque a gente vai começar a falar aqui. Os defensores aí da Copa céu, do Mundo, o que eles falam? Não, isso daí vai deixar um benefício muito grande para o Brasil depois da realização. Mas todo esse dinheiro público foi investido na Copa do Mundo. Agora, mudando um pouquinho de assunto, o senhor acha que realmente foi bem investido? Não. Olha, o pessoal que quiser manifestar contra a Copa do Mundo pode me chamar, mas nós vamos com a cara limpa, pelo amor de Deus, sem coquetel molotov, sem madeira, porque eu sou o primeiro a me dispor contra essas missionários. Eu não entendo um Brasil, com a pobreza que tem no nosso Nordeste. Nós vamos aqui na periferia de São Paulo, nós temos pessoas que moram paupérrimamente, as pessoas não têm água, a pessoa não tem o mínimo de sanitário para poder usar, condições de saúde mínima de saúde. As pessoas não têm um salário digno, não têm um serviço digno. O Brasil tem tanta coisa para melhorar ainda. E nós vamos fazer Copa do Mundo para mostrar o quê? Para falar que nós somos um país que estamos... Sabe, nós precisamos melhorar a vida do cidadão brasileiro em primeiro lugar. Depois que nós tivermos a vida do cidadão brasileiro muito mais adequada para um ano de 2013, para o século XXI, aí vamos falar em Copa do Mundo, vamos falar em Olimpíada, vamos falar em Carnaval, apesar que eu não gosto muito de Carnaval, mas vamos fazer, porque é aquele velho macete do ditado romano, né? Pão, circo e vinho. Você dá o que comer, é uma bolsa disso, bolsa daquilo e bolsa de outro lá. Você dá uma cachaça para o pessoal no final de semana, uma cervejinha, um vinho, o pessoal está bebendo, Coca-Cola, tal, já fiz propaganda, não era para fazer. Qualquer refrigerante, e aí você tem o quê? Tem o circo, que é o samba, que é a manifestação, que é um futebol. Ninguém reclama de nada, é assim que o povo é levado por isso. O povo é levado por isso. Então, eu não acho tão errado a manifestação, porque eu acho que essas pessoas que, bem intencionadas, querem brigar contra tudo isso, têm meu apoio. Mas eu não consigo ver essa briga de uma maneira ilegal, atacando ônibus, atacando policiais, porque o policial também é do povo. Nós ganhamos uma porcaria de um salário também, gente. Eu sou filho de soldado da Polícia Militar, sou coronel da reserva, meu filho é tenente da Polícia Militar, meus irmãos são sargentos, tenho sobrinhos na Guarda Civil de São Paulo, na Polícia Militar, primos, cunhados. Então, a gente é do povo também, nós passamos um monte de necessidade. O policial militar, missionário, para viver, ele tem que fazer bico. Eu fiz bico minha vida toda, para você ter um pouco mais de dignidade. Porque só tem jeito do policial ficar rico. Ou ele casa com mulher rica,
entendeu? Ou ele veio de uma família rica e ganha uma herança, ou ele vai ter que trabalhar demais. Porque se ele ficar rico de outra maneira, ele tem que ir para a rua, porque a gente não admite coisa errada. De suborno, ladrão, essas coisas não merecem o mínimo de consideração da nossa parte. Agora, então nós, policiais militares, também queremos o progresso da cidade, porque nós vamos ser homenageados, nós vamos ser prestigiados também. Agora, é que eu falo para todo mundo aqui, as pessoas não entendem. Quando eu coloquei no meu Facebook que a gente é contra a bandalheira, nós somos contra a bandalheira, não somos contra o movimento. Nós queremos melhorar realmente e achamos que tem que se tomar uma medida, porque o país não pode continuar assim. Agora, como político, coronel, esquecer um pouquinho o seu cargo como ex-comandante da Rota, como político, o senhor foi democraticamente eleito pelo povo de São Paulo. O senhor passou por um processo democrático e foi eleito. Qual o horizonte que o senhor enxerga dessas manifestações? O que pode acontecer? O que nós podemos esperar disso? Como o senhor enxerga o futuro da cidade de São Paulo, do Brasil, com tudo isso que está acontecendo? Missionário, que pergunta malvada, viu? Não sei, eu fico assustado. Enquanto eu não estava na política, eu estava na vida de aposentado, fazendo meus trabalhos, lutando para o meu dia a dia, e eu tinha uma visão, não me preocupava muito com isso. Agora, como político, você passa a fazer parte de todo esse processo. E é tão difícil, porque só em São Paulo, por exemplo, como vereadores, nós somos em 55 vereadores, tá? E é difícil até você articular, as pessoas vêm e pedem as coisas, aí você tem que pedir, você tem que fazer reunião. Hoje mesmo eu estive visitando o subprefeito João Antônio, que é uma pessoa que tem muita amizade, pedindo alguns favores. Então a gente tenta, através desses contatos, que a gente tem muitos amigos em outros partidos, estamos tentando conseguir melhorias para a cidade e temos tido um bom resultado. Mas eu me preocupo muito no geral, porque essa própria manifestação com essa violência me causa muito medo, muita preocupação, porque eu não sei o que vem depois disso, me traz um certo temor. Eu tenho medo, eu não quero perder essa democracia que o Brasil atingiu. Eu tenho medo que futuramente, o próximo futuro ou um futuro mais para frente, alguma pessoa se aproveitando disso, queira falar, bom, já basta, já tem muita bagunça, e venha e tome providência para se acabar com a democracia no Brasil. Tenho muito medo disso. Vocês vão falar, pô, coronel, não estou imaginando nada, gente, é só estudando. Quem gosta de história militar? Adoro história militar, não é porque eu sou militar, né? Eu escrevi 2 livros na minha vida. Eu escrevi um livro que falava sobre a Força Expedicionária Brasileira, que atuou na Itália na Segunda Guerra Mundial. Foram 25 mil homens que foram para a Itália na Segunda Guerra Mundial, período de 1939 a 1945. Inclusive, coronel, me contaram, até o senhor tocou nisso daí, eu lembrei do assunto. Um amigo meu me contou que ele visitou uma cidadezinha ali da Itália, que eles cantam o hino brasileiro até hoje. Montese. Canta o hino nacional brasileiro. As crianças da escola cantam o hino nacional brasileiro. Você vê, muitas crianças aqui não sabem o hino nacional. Então nós temos eu escrevi esse livro sobre a Segunda Guerra e escrevi um livro sobre a Rota, sobre o Batalhão Tobias da Aguiar. Mas por que eu estou falando isso? Quando eu pesquisava para escrever o livro, missionário, em 1942, antes do Brasil declarar a guerra à Alemanha, ao Japão e à Itália, nós tivemos o afundamento de vários navios brasileiros. O senhor sabia disso? Tivemos o afundamento de vários navios brasileiros por submarinos italianos e alemães. O que acontece? Naquela época, a população saiu à rua, liderada pelos estudantes. Queremos guerra, o Brasil tem que declarar guerra ao eixo, e guerra e tumultuário. Bom, tá bom. Getúlio Vargas, em 22 de agosto, se eu não me engano, 22 de agosto, 24 de agosto, 22 de agosto, não lembro exato, 22 de agosto de 42, se eu não me engano. Sei que foi em agosto de 42. Ele declarou guerra ao eixo, ao Japão, Alemanha e Itália. Foi aberto voluntariado, tanta gente brigando para ter guerra, vai ter fila. Meu amigo, quando abriu o voluntariado para ir para a guerra, não foi nenhum estudante, não foi ninguém que estava na rua brigando. Quem foram? Foi o pessoal mais humilde, os soldados mais humildes, o pessoal foi pego como, foram convocados, porque voluntários foram muito poucos. Aí eu vejo novamente em 64, aconteceu toda aquela bagunça, aquelas manifestações, a imprensa pedindo ordem, a imprensa pedindo uma providência. Temos o golpe militar de 64, que não agradou a ninguém, Será que nós estamos enveredando para um outro caminho desse? Olha, gente, na boa, me traz muita preocupação. E eu não estou vendo fantasma, não estou tendo ilusão, porque é só ler um pouquinho de história e conversar. Você não acredita que eu que tenho 51 anos, nós, né, missionários, estamos na faixa dos 51, 52 anos, procure a pessoa mais velha, vai falar com o seu avô, vai falar com quem estava em 64, que tinha seus 20 e poucos anos, e pergunte o que aconteceu naqueles dias, se não foi mais ou menos o que está acontecendo agora. Gente, totalmente a favor de manifestação, frontalmente contra qualquer tipo de bandalheira. Eu queria que, por favor, o pessoal da produção me atualizasse. Me parece que já existe uma outra manifestação marcada para amanhã,
se não me engano, no Vale do Anhangabaú ou Praça da Sé? Praça da Sé, eu acho que é. Praça da Sé. Eu só queria que alguém confirmasse isso daí, se já existe essa manifestação marcada para isso daí. Então, coronel, amanhã novamente. Só que a gente sente que a coisa, ela está se propagando de uma forma que todo o direito de reclamar é válido, mas nós já falamos da passagem de ônibus, do custo com realização de Copa do Mundo. Hoje em Brasília também surgiu o aspecto do custo de vida, que as pessoas já estavam se manifestando sobre o custo de vida, etc. Nós estamos aqui atualizando agora 1h09 da manhã, nós estamos aqui ao vivo, nosso programa Ponto de Equilíbrio. Então, aonde pode parar isso, coronel? Porque, tudo bem, manifestar, todo mundo tem que se manifestar, mas não seria importante agora se estabelecer os limites? Olha, a manifestação vai ocorrer dentro desses limites da legalidade constitucional. Como eu disse no próprio jornal, o pessoal já falou que não vai respeitar a lei, esse grupo mais radical. Eu acho que a manifestação, se ela for dentro da legalidade, ela pode fazer o que quiser. Agora, por exemplo, o telespectador que essa hora está em casa, deitado na cama assistindo a gente aí, quentinho, nós aqui trabalhando, empresário, o trabalhador. O senhor imagine amanhã depois, o senhor que é empresário, se de repente os seus funcionários não concordarem mais com o senhor, vão fazer o quê? Vão fazer uma manifestação, vão invadir sua empresa, vão quebrar as máquinas, vamos tomar providência. O senhor que é trabalhador, amanhã depois, se não gostarem mais porque o senhor frequenta uma determinada igreja, o senhor frequenta um determinado clube, o senhor frequenta, daqui a pouco não vão gostar mais, vão invadir, vão atacar o senhor lá. Isso tudo, isso que está acontecendo, pode gerar isso no futuro. Porque se a gente não respeitar o mínimo direito do cidadão, nós não vamos respeitar o máximo depois. Os Estados Unidos, nos anos 80, 90, passaram por isso. Quando foi criada, então, a lei das janelas quebradas, e a lei da tolerância zero. Nada mais foi tolerado, porque ou a gente segue a lei, ou a gente não segue. Não tem meio grávido. Não tem meio grávido. Ou está grávido ou não está. Então, ou a gente segue a lei, ou a gente não segue. Nós não podemos seguir a lei para determinado momento. Ah, mas agora não precisa. Então, eu não sei mais o que é o Estado legal de direito, não sei mais o que é um Estado democrático de direito. Eu vejo o seguinte, na política, o senhor perguntou de política, é muito legal isso, o que aconteceu. A política traz uma experiência nova para a gente. Quando eu fui eleito, muitas pessoas votaram em coronel, precisamos de mudança, não podemos mais aceitar corrupção, não podemos mais aceitar favoritismo, não podemos aceitar mais nada. O interessante, quando eu fui eleito, muita gente começou a me ligar pedindo emprego. Até inteiro que muita gente precisa trabalhar e tal. E quando eu falava que eu não tinha, mas coronel, o senhor me paga R$1.500 para eu ficar em casa aqui. Eu fico em casa acompanhando, quando o senhor precisar. Eu falei, amigo, mas isso é legal. Ah, mas todo mundo faz. Eu falei, mas o senhor não votou em mim para que não fizesse mais isso? Então é interessante. Uma incoerência, né? É interessante, é a mesma coisa nesse movimento agora. Não, bandido tem que ir para a cadeia, lugar de bandido é na cadeia, não podemos. Tá, mas quando você depreda ônibus, não, mas aí pode, porque é um pedido legítimo. Não, ou pode ou não pode. Então, o bandido, é a mesma coisa do policial. Veja bem o que acontece. Todo mundo fala que o policial tem que prender, tem que cumprir a lei tem que ser igual para todo mundo. Só que quando você é parado no trânsito e o policial te multa, porque você está falando no celular, ou você avançou a faixa de pedestre, ou você está em estacionamento irregular, você é o primeiro a xingar o policial, que em vez de ele estar multando, ele devia estar indo prender bandido. Então a gente nunca quer que a lei seja aplicada na gente, sempre no vizinho. Eu vejo exatamente dessa maneira essas manifestações que têm ocorrido, porque quando foge à legalidade, a polícia tem que agir, mas aí não pode. Aí é todo mundo trabalhador, aí todo mundo está querendo o melhor para o país. Eu sei que todo mundo quer o melhor para o país, mas vamos fazer isso dentro da lei, pelo amor de Deus. Eu queria aqui agora, produção, nós temos algumas imagens da Avenida Paulista, né? Imagens aí da Avenida Paulista no episódio de hoje, quando praticamente se tinha certo que não se iria para a região da Avenida Paulista. Pelo menos, ó, aí, ó. Essa é do dia 13. Essa daqui é do dia 13. 13 foi quinta-feira, né? Na quinta-feira. Esse foi o dia do confronto. Foi o dia mais violento, né? Em tese ali foi o dia mais violento da Paulista. Mas hoje também, mais para frente, nós vamos colocar. Hoje, novamente, a Avenida Paulista foi alvo dessa manifestação, quando pelo menos havia ali um acordo entre os manifestantes, a polícia, o governo do estado e a prefeitura, que a Avenida Paulista não seria atingida devido aos hospitais, etc, etc. O senhor está vendo a tropa de choque, né? A gente viu aí, muita gente falou, mas por que a tropa de choque foi usada? A tropa de choque, ela só age quando a tropa de área, ou seja, o batalhão de polícia militar da área, ele não consegue resolver o problema, aí entra a tropa de choque. E muitas imagens que foram mostradas na televisão, principalmente do pessoal atirando com bala de borracha, tal, muitas imagens eram do choque, mas muitas eram do próprio batalhão de área. Então as pessoas confundem muito, porque o batalhão de área foi acuado realmente, foi atacado ali
ali na subida da Consolação, e só restou ao choque agir. E a ordem era não subir na Paulista na quinta-feira, e as pessoas que subiram, o choque limpou. Então, é o que eu estava te falando agora, a lei ela só serve para os outros, para mim não, né? E amanhã... Hoje, né? Hoje, passando da meia-noite. Agora, né? já mais de 1h da manhã. Amanhã, pelas informações que a gente tem, parece que o evento vai começar na Praça da Sé às 5 da tarde. Ótimo, mas eu acho que tem que fazer, gente, eu acho que tem que fazer um movimento. Façam, reivindique, fica na Praça da Sé, acampa na Praça da Sé, mas faz dentro da lei. Não quebra ônibus, não machuca ninguém, não quebra patrimônio, não estraga a vida das outras pessoas que não tem nada a ver com isso. Eu sei que a pessoa pensa, mas se a gente não fizer isso, ninguém vai tomar conhecimento. Tudo bem, é verdade. Mas vamos evitar a violência, poxa, porque gozado que sempre vocês falaram isso, né? Quando a polícia troca tiro e mata um ladrão, é gozado, né, para a polícia, mas a violência gera violência. Quantas vezes eu ouvi isso ao longo da minha carreira, eu que sou comandante de rota, ouvi a vida toda que a gente não pode confrontar bandido, porque a violência gera violência. Não foi o que aconteceu? Não foi o que aconteceu? Infelizmente, a violência acabou gerando a violência. Eu não quero falar em violência na parte policial, porque eu sou polícia militar futebol clube, não abro mão disso. Sou policial militar e defenderei sempre a PM. Eu falo, não é que nós estamos corretos, se tiver gente que fez coisa errada e for constatada, essa pessoa vai responder legalmente. Mas a instituição Polícia Militar é uma das melhores instituições do Brasil, é uma das instituições que são mais legalistas. A turma está reclamando do governador, né? Que é a polícia do governador e tal. Mas vocês notaram que a polícia fez tudo isso para defender o prefeito? Vocês não notaram isso? Que foi tudo justamente por causa da prefeitura que houve o problema e a polícia militar que se teve a agir? Então a polícia militar ela não está do lado do governador, do prefeito, do presidente. A polícia militar ela está do lado da lei. Seja quem for o prefeito e o governador, seja de que partido for, a polícia militar ela é fiel à lei. Isso está escrito inclusive na Bíblia, né? Quem está dentro da lei está do lado de Deus. Estou errado, missionário? Não. Estou errado, o senhor me corrija. E eu acho que o brasileiro ele tem que se conscientizar do seguinte, o brasileiro tem um grande patrimônio na mão, que é do brasileiro, conquistado arduamente depois de muitos anos de ditadura, que é a democracia. Então, esse patrimônio que o brasileiro tem hoje, chamado democracia, ele tem que ser preservado acima de tudo e de todos. Com certeza. Nós não podemos abrir mão da democracia e não podemos deixar que fatos isolados e pretextos venham a originar qualquer fato que venha inibir a nossa democracia. Nós que fomos crianças, eu e o senhor, fomos crianças no regime militar, o senhor falou, o senhor é de 60, eu sou de 61, vivemos o regime militar como criança, em escola pública, não sei se o senhor frequentou a escola pública também? Não, eu frequentei a escola particular. Eu frequentei escola pública, lá na freguesia do Ó, escola Matias Aires, era o antigo ginásio estadual Nossa Senhora do Ó, depois foi a escola estadual Matias Aires. Eu frequentei escola, era o primeiro primário e ginasial, frequentei no Matias Aires, o colegial eu fui para o Piquiri. E você sabe que com o curso que eu fiz no curso escola pública, eu entrei na escola militar, nem cursinho eu fiz, para vocês verem como cursinho, como a escola pública era boa. Toda a minha formação é de escola pública e dou graças a Deus por isso. Então nós notamos que nós que fomos crianças nessa época, sabemos, ouvimos, porque a gente acabou não participando disso, mas ouvimos quantas pessoas de todos os lados lutaram pela democracia. E cadê a nossa democracia agora? É isso a democracia? E eu vejo, eu tenho uma filha adolescente, graças a Deus ela não tem ideia do que é uma ditadura, ela não sabe, e é isso que nós temos que preservar, é isso que nós temos, porque a nossa democracia, graças a Deus, já está consolidada, e nós não podemos permitir que atos isolados venham a comprometer isso daí. O senhor quer ver uma coisa que muitas pessoas não pensam ainda? Com esses problemas que aconteceram ao longo desses dias envolvendo essas manifestações, quanto policiamento foi deslocado do policiamento normal das regiões para agirem na área central? Quantos crimes aconteceram? Normalmente com o policiamento já temos muito problema. Imagina quando nós tiramos o policiamento. E notem que, por incrível que pareça, ao longo desses dias a mídia não noticiou também ocorrências. Quantas pessoas morreram? Ninguém sabe. Quantos roubos aconteceram? Ninguém sabe. Só se falou em manifestação. Então notem como é interessante, como é perverso esse ângulo da coisa também. A cidade, notem que por incrível que pareça, a cidade de São Paulo ficou mais segura nos dias da manifestação, porque não teve crime. Ninguém falou em crime. Então só se falou em manifestação. Mas gente, quanta gente foi prejudicada ao longo desses dias. Esse final de semana um amigo me ligou por causa do famigerado pancadão. Né? Pancadão, a noite toda, a madrugada toda tal. O pessoal reclama, mas não está reclamando da desordem? Enquanto nós estamos com essas manifestações, ninguém mais falou em mensalão. Cadê o pessoal do mensalão? O que deu, hein? Não sei também. Alguém sabe aqui? Ninguém sabe. O que deu o mensalão? Ninguém sabe. O que deu?
tá tudo certo, entendeu? Então, o pessoal, para mim, é um desvio de foco, para mim, tem outras intenções que não são só em aumento de tarifa e brigar pela Copa do Mundo, não. Estão desviando o foco de tudo que a gente estava preocupado, é com mensalão, é com dinheiro na cueca, é com os estádios que não estão sendo entregues no prazo devido, e aí vai. Então, mas o senhor acha que tudo isso daí agora veio somado e eclodiu agora? Essa falta de contentamento da população com alguns atos do governo estadual, municipal e federal, foi essa somatória que veio... E, olha, mais uma outra informação que acabamos de receber. Parece que no dia 18 também, Vale do Anhangabaú, além de Praça da Sé, vai estar marcado também para o Vale do Anhangabaú a próxima manifestação. Ótimo, eu acho que é o local adequado, Vale do Anhangabaú, Praça da Sé, acho que é mais do que a do... Vamos deixar Paulista para os trabalhadores voltarem para casa e para socorrer as pessoas que precisam. Acho ótimo que haja na Praça da Sé, no Vale do Anhangabaú, o local perfeito para isso. Agora, vamos fazer sem violência, que eu falei, pode ser, eu acho que a população não aguenta mais. Tanto que você entra na internet e você vê todo mundo glorificando os manifestantes, eles são os heróis da resistência agora. A polícia é o algoz da história, desculpa, a polícia é o algoz da história e eles são os heróis da resistência. Inverteu o papel, tudo bem, eu sabia que ia acabar assim. Agora, a população tem mais do que 1000 motivos para reclamar e deve reclamar. Mas eu reputo novamente, refalo novamente, não vamos agir com violência. Eu não quero sofrer nenhum dano, não quero que você sofra, não quero que sua família sofra, não quero que a cidade sofra. Mas que nós temos que tomar providência, nós temos que pedir mudanças, temos. Gozado, por muito menos pedir o impeachment do Collor, né? E as autoridades, coronel? Eu digo aí o prefeito, o governador, as autoridades a nível federal também. Será que não chegou a hora de eles também se manifestarem, eles darem uma satisfação à população de tudo que está acontecendo? Porque hoje a gente só está falando o seguinte, é o manifestante que tem o direito de manifestar, é a polícia que está sendo fortemente criticada por alguns excessos cometidos, mas o governante em si, o governador, o prefeito, a autoridade a nível federal, ela não tem se manifestado. Será que não seria hora de ter esse tipo de manifestação oficial do Estado? Eu acho que os governantes se foram pegos de calça curta, porque eles não tiveram nem tempo de se manifestar. Desde a primeira manifestação que houve nesse caso, ela já foi violenta. Então já gerou um problema muito sério para se dialogar com o pessoal. Se eu fosse governante, qualquer manifestação que chegasse ao meu conhecimento, eu chamaria as pessoas para conversar. Chamaria o grupo, vamos sentar, vamos conversar, qual o problema. Porque eu creio que muitas vezes não chega no governador, não chega no prefeito e não chega no presidente. Alguns eles são blindados e muitas vezes eles não sabem da realidade das coisas. Mas se eu tivesse um cargo executivo, eu faria isso, eu chamaria as pessoas para conversar. Só que nesse caso específico, infelizmente, como foi muito violento desde o começo, acabou cortando essa conversa. Mas eu acho que, até eles falaram, agora que está numa ilegalidade, não dá para chamar os caras para conversar. Então ficou numa situação muito difícil. Mas o prefeito já acertou de conversar com os manifestantes. Então eu acho que o problema da passagem já está mais ou menos certo. Qual o próximo passo? É Copa do Mundo, etc. Então, de repente, a gente notou que uma manifestação ela se tornou um reclame geral. Então eu acho legítimo, eu acho que o cidadão tem que manifestar, o cidadão tem que brigar por isso. Aliás, ano que vem tem eleição. Vamos pensar muito em quem nós vamos votar, porque senão continua a mesma coisa, entendeu? Mas vamos fazer as coisas dentro da lei. Vamos cuidar de você, cuida do seu policial que cuida da sua cidade e vamos cuidar da nossa cidade que a gente ama tanto e não gosta de ver a cidade assim. Coronel, nosso programa está terminando. Falamos bastante, 22 minutos da manhã, fizemos ao vivo hoje o nosso Obrigado. Ponto de Equilíbrio. Eu queria agradecer mais uma vez a presença do senhor. Eu que agradeço, Deus abençoe. Muito obrigado pela participação do Obrigado. senhor e queria deixar para as suas considerações finais. Olha, a minha consideração final para os amigos que nos assistem, para que tem parentes aí no dia a dia, para todos os empresários, políticos, enfim, todos que nos assistem, é que nós, policiais militares, lutamos pelo bem da sociedade. Erramos muitas vezes, não somos donos da verdade, mas mesmo quando nós erramos, nós estamos procurando acertar. E lembre-se de uma coisa, se houve excesso, e deve ter havido excesso, vai ser investigado, porque nós não aceitamos coisas erradas, mas queremos sempre... Nós juramos defender a sociedade com a própria vida. Uma pessoa que jura defender a sociedade com a própria vida quer o bem de todos, tenho certeza disso. Então contem conosco, nos ajudem a manter a cidade em ordem e tenho certeza que nós, da Polícia Militar, vivemos para servir vocês. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Obrigado, coronel. Vamos ficar. Foi muito...